curioso? Você já parou para pensar que o seu avatar, ele tem dores tão profundas que essas dores, elas se transformam ao longo da vida dele em traumas? Dores que paralisam o seu avatar, impedindo ele de tomar uma decisão ou achando ele que não existe uma solução para o trauma dele? Pois é. Agora para pensar o seguinte: quando você identifica e quando você sabe a profundidade dessas dores porque você viveu ou porque você conhece muito bem a realidade dele, e quando você traz isso, todas essas dores, e mostra que existe uma luz no fim do túnel, sabe o que acontece com esse avatar? Ele confia profundamente em você. E ele pensa o seguinte: se essa pessoa está comunicando dessa forma comigo, sabe o que acontece? Ela conhece muito a minha realidade de vida. Porque ou ela viveu muito isso na pele, como eu estou vivendo, ou ele conhece essa realidade de alguma forma. Por isso, eu confio nele. Pois é, eu estava rolando meu feed esses dias e eu vi um anúncio que carrega toda essa expressão que eu acabei de trazer. E o ponto aqui é como nós podemos tocar o coração, acessar a mente, gerar um sentimento extremamente primitivo na mente e no coração do nosso avatar através de um anúncio, através de uma estratégia. E hoje eu te convido a assistir comigo, a reagir comigo a esse anúncio. Então, deixa eu colocar meu fone aqui. Em 3, 2, 1... rodando. Não existe cachê de 10 mil reais, disse o músico enganado pelo boteco. O músico foi machucado demais, massacrado demais, pois ama muito aquilo que faz. Cresce sem muita autoestima, sem muita esperança. Perde oportunidades de eventos melhores por cobrar pouco. O músico nunca foi valorizado nem pelos próprios pais. Ninguém ensinou o músico a se valorizar. Mal sabe ele que ninguém gosta de coisa barata. A gente tá vendo, né, que esse anúncio ele carrega uma coisa densa na narrativa. Vamos lá. Tem banda que cobra tão barato pra um evento que o contratante nem leva a sério, joga de lado. A crença que fica pro músico é que não fecharam porque estava caro. Na próxima, ele cobra menos ainda, até fechar o evento mais vagabundo do bairro. Aí o trauma está criado, já era. 10 anos sem aumentar o cachê. Aprendeu a cobrar no bar, teve o pior professor de finanças do mundo. Essa tabela de bar tá errada, não tá não? Em 2007, a banda dos meus amigos inaugurou o maior pub de São Paulo. O cachê da banda deles era R$1.200. Pagavam bem pacas, dava 300 pila pra cada um. 15 anos se passaram. Sabe quanto esse bar tá pagando hoje? R$1.200. É muito acelerada a narrativa, é muita coisa para ser contada, né? Eu tô pausando aqui justamente para não atrapalhar a mensagem, mas é muita coisa para ser contada, né? É um anúncio denso, o clima dele é denso. Ser músico é ser louco. Sim, eu sei. Podiam ao menos colocar um quadro na entrada desse bar. Estamos há 15 anos sem aumentar o cachê de nossas bandas. O maior presidente é o presidente do bar. Esse mantém a inflação congelada por 15 anos e ninguém questiona. Ainda é bajulado, recebe ligação de todo lado. Congela só o do músico. A corona era 6 e hoje é 18. Não existe cachê de 10 mil reais, disse o apaixonado pelo boteco. Cuidado! A paixão engana a gente, atrapalha nossos planos. Quer um plano? Eu vou te dar um. Vai doer um pouco no início. Pede 20 orçamentos fingindo ser o contratante de uma festa de empresa para 400 pessoas. Se vira. Vai na lista do Zenk, do Lejur, do Casar, do Google, faz sua pesquisa de mercado. Agora você é o patrão. Não existe cachê de 10 mil reais. Então divirta-se com os orçamentos e descobre o valor das bandas que saíram do bar. Não existe cachê de 10 mil reais. Você tá vendo que o tempo inteiro ele tá batendo nos 10 mil reais, ele tá trazendo sempre a proposta de valor dele, né? Eu acredito que no final ele vai falar alguma coisa sobre isso, mas é muito forte esse anúncio. Será? 3 mil reais. 5 mil reais. 7 mil reais e a banda é brega. 9 mil reais. Cantor com inglês errado e ainda desafinado. 12 mil reais. Tudo um playback. 15 mil. 20 mil. Pra tocar as mesmas músicas que você. Dói, hein? Essa doeu. Ser músico é ser louco. Forte, muito, 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 muito forte. O
que eu sinto nesse anúncio, assim, numa primeira impressão, tá? Essa coisa dos 10 mil reais me pegou muito, porque que tá sendo falado isso a todo momento. Porque, obviamente, quem se conecta com isso vai se perguntar o como. E isso é extremamente importante, né, de se fazer, assim. Na copy, eu acho que precisa carregar essa expressão de trazer esses pontos. Mas é um ambiente muito denso, tem muita coisa para ser falada. A narrativa vai e volta. Enfim, tem algumas coisas e alguns pontos para poder falar aqui. Não quero me ater a alguns detalhes, né? Porque eu percebo que o anúncio, para mim, ele é muito bom. Tenho algumas críticas técnicas para poder fazer, mas obviamente que a narrativa dele é incontestável para mim, é muito boa e com certeza deve ter trazido assim muito resultado em ou faturamento ou muito público, digo, muitos seguidores, né? Mas a minha primeira crítica antes do dossiê é a seguinte: eu acredito que esse anúncio ele carrega uma expressão, ele traz muitas dores à tona, traumas do músico frustrado, do músico de garagem. E por isso, eu acho que não é filtrado na mensagem para quem se está falando. Logo, você está falando para todo mundo. Então, você consegue trazer também muita gente curiosa. E isso pode sujar muito a sua base, né? Sujar muito a sua audiência, porque você consegue atrair uma audiência, mas não muito qualificada. Muita gente curiosa, muita gente que só reclama, muita gente que já desistiu da música, muita gente que carrega essa expressão, esse trauma na vida, e aí faz o quê? Vai criticar, vai falar mal e, enfim, vai desencorajar outras pessoas que estão nessa busca, né? Então, pra mim, o que eu sinto, na real, muito forte, como primeiro ponto, antes aqui do dossiê, é exatamente isso, assim, eu sinto que faltou decupar ali pra quem que é. Não é só pro músico, tem que ter mais alguém. Mas, óbvio que isso aqui é apenas o meu ponto de vista de fora, eu não fiz o debriefing desse anúncio, do que estava vendendo, mas enfim, eu quero falar um pouco melhor sobre pontos extremamente positivos desse anúncio no meu dossiê. Então, antes de rodar a vinheta, sabe o que você pode fazer? Já clica no like, já dá um like nesse vídeo, porque eu acredito que diversos músicos, ao observarem, ao assistirem esse anúncio, trazendo alguns pontos que eu quero construir no dossiê, isso pode ajudar muitos músicos a saírem do zero, a criar um anúncio com extrema conexão com os públicos deles, através exatamente desses pontos que eu vou trazer aqui, vou levantar, tá bom? Então em 3, 2, 1, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do clube raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Dossiê posto à mesa. Qual o grande ponto aqui agora, tá? Eu quero trazer já de cara o que pra mim fala muito forte esse anúncio. Então pra mim esse anúncio ele tem ira. Ele desperta o sentimento mais primitivo dentro do músico que ganha mal. Propõe superação, mas ele apenas informa. Como assim, Pedro? No final tem um call to action, né? No final tem
um CTA que está direcionando para o Saiba Mais. Sim, mas para mim a mensagem é muito forte. Ela causa um certo desconforto na cabeça do músico que não ganha bem. E aí eu percebi que a narrativa ela fica muito, muito, muito forte na dor, na dor, na dor, e a luz do fim do túnel, ela não é que ela é fraca, ela a todo momento se fica falando dos 10 mil reais, mas ao mesmo tempo o final ele não é tão forte quanto toda a narrativa. E claro que eu entendo que a intenção é a continuação para uma página de vendas. Mas se eu estivesse escrevendo esse anúncio, eu usaria o quê? Eu mexeria com o inferno do músico frustrado porque não ganha bem, isso é um trauma, mas eu mostraria também o céu de uma maneira tão emocionante como foi mostrada essa parte da dor, do trauma, de ganhar mal, que nem mesmo a mãe do músico acredita nele. Mas isso é o meu ponto de vista e isso não significa em nada que esse anúncio ele não tá legal, muito pelo contrário. Se ele tá aqui, eu tô fazendo uma análise dele é porque eu achei um anúncio incrível. São só pontos e detalhes que, quem sabe, a pessoa que escreveu não olhe para esse vídeo aqui e fale, interessante esse ponto de vista, vou testar. Então vamos lá. Ideias, sentimentos despertados na primeira impressão. Ira e o desejo de dar a volta por cima. O sentimento de que ele foi enganado. Ele foi enganado a todo tempo, achando que era simplesmente criar uma música e tá tudo bem, que ele ficaria famoso, ou ir lá tocar num lugar e ganhar, e era isso mesmo, a vidinha de músico. E aí chega alguém e fala aqui, cara, deixa de ser palhaço. Né? Tem essa imagem, né, no vídeo, do cara pintado de palhaço, porque é isso mesmo, deixa de ser palhaço. Os caras estão te pagando há 10 anos a mesma coisa. Então, causou esse sentimento, sabe? Nossa, tô sendo um palhaço. Estou me sentindo um palhaço porque eu basicamente sempre cobrei barato. E agora eu sei que o barato não traz valor para minha música. Então, isso aqui é muito importante, tá? Ideias e sentimentos despertados na primeira impressão quando a gente assiste. Isso aqui você mostra uma nova atmosfera para quem está assistindo. Você mostra uma nova atmosfera para poder falar assim, escuta, pega essa ira e esse desejo e dá a volta por cima. Então isso aqui é muito, muito interessante. A execução para mim, ela é muito simples, sem nenhuma edição complexa. E claro, as referências para mim desse anúncio. Eu não estou dizendo que a pessoa que escreveu ou que editou esse anúncio, ela usou essa característica ou essas referências que eu quero trazer. Mas tem um anúncio da Nike que é o Find Your Greatness, que ele carrega essa expressão também de inspiração. E a ira dá para ser usada no manifesto da Nike. Então acho que são duas referências que quando a gente casa ela, a gente tem esse componente de despertar esses sentimentos aí bem primitivos no coração do músico frustrado. E claro, né, história e narrativa, vamos lá. História e narrativa muito quente. Óbvio que tem um momento ali, aquela parte da corona, eu acho que tem informações ali que, quando a gente fala demais do administrador, da economia e tal, a gente mexe com muitos assuntos ao mesmo tempo, mas a narrativa em nenhum momento eu acho que ela se perde, eu só acho que é muita informação que é difícil assimilar a todo tempo. Então ali, cara, tem uns 2, 3, 4, 5, 6 criativos num próprio anúncio. Então assim, eu gostei bastante da história, da narrativa, é forte. Esse sentimento pra mim de densidade, um ambiente estranho no anúncio mexeu muito comigo e eu acho que esse é o sentimento do músico, né? Então eu acho que pra mim foi meio que, tirando esses pontos que eu trouxe, uma obra de arte, é um anúncio que pra mim é uma obra de arte. Ele carrega essa expressão de manifesto. E
ele fala diretamente com a dor, com os traumas e com os bloqueios do Avatar, né? Que é um músico frustrado. Então, esse é o meu dossiê. Curioso, você percebe a grande importância de listar as dores mais profundas do seu avatar. Dores essas que são até mesmo traumas. Pois é, essa é a importância da gente conhecer profundamente o nosso avatar, para que a gente possa ajudá-lo através daquilo que a gente oferece para ele. E aliás, se você não tiver... Você achou que eu ia falar... Se você não tivesse inscrito nesse canal, era para se inscrever, né? Não, imagina, isso não é importante, não. Claro que é importante, se inscreve aí, mas não é isso que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, se você não tem essas dores traumáticas do seu avatar ou dos seus múltiplos avatares, coloca isso como prioridade para o seu negócio. Isso é algo extremamente estratégico. É uma tarefa que agora no fim desse vídeo você pode levar para casa. Descreva as dores profundas, as dores traumáticas do seu avatar. Isso vai mudar completamente o seu jogo num próximo anúncio que você for escrever ou numa próxima estratégia que você vai criar para vender um produto. Isso é muito importante. Então, como eu já te falei, já te mostrei e, claro, deixei aqui de maneira tangibilizada o meu dossiê. Eu vou pedir para você colocar um comentário aqui embaixo e me falar o que você achou desse anúncio, o quanto ele impactou o seu olhar e o seu repertório. E mais uma coisa que eu quero te dizer. Quando você define de maneira clara e lista as dores traumáticas do seu avatar, isso pode, sabe, virar o quê? Anúncio. Um anúncio tão importante quanto esse que eu acabei de te mostrar. E olha só, uma das coisas mais importantes, ou se não a coisa mais importante de toda essa análise, não se esquece de uma coisa: seja sempre curioso. Tamo junto.